Olá, começa agora o Panorama TVC. Aqui você acompanha o que acontece na Câmara de São José do Rio Preto e confere entrevistas sobre assuntos importantes para a cidade. Nessa edição, vamos falar sobre uma nova tecnologia que a Secretaria Municipal de Saúde vai utilizar para combater a dengue. Você também confere a programação de um festival que acontece no Centro Cultural Vasco, que une música, teatro e gastronomia típica das festas juninas. Começamos falando sobre os novos projetos de leis protocolados pelos vereadores no Boletim Legislativo em Pauta, com a jornalista Mariana Daer. Os vereadores protocolaram mais de 170 indicações e requerimentos ao Poder Executivo na última semana. Além disso, foram protocolados na Secretaria Legislativa 4 projetos de lei. Proposta de autoria do vereador Professor Tadeu declara de utilidade pública o Instituto Logosófico, que tem como objetivo principal desenvolver estudos para o desenvolvimento humano. O projeto do Poder Executivo autoriza a desafetação e venda de áreas no município com destinação dos recursos para o Fundo Municipal de Desenvolvimento Sustentável e a Rio Preto Prev. E outra proposta do Poder Executivo trata do Programa de Pagamento Incentivado, o PPI, do SEMAI. O objetivo é promover a regularização de débitos junto ao Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto, vencidos até 31 de dezembro de 2025. Por fim, o projeto de Felipe Alcalá institui no calendário do município o Dia do Jovem Assembleiano, a ser comemorado anualmente no segundo sábado do mês de agosto. Todos os projetos em tramitação na Câmara de Rio Preto podem ser consultados no site do Poder Legislativo. Os vereadores de São José do Rio Preto aprovaram 7 projetos durante a 22ª sessão ordinária de 2026. Confira o resumo das propostas que foram debatidas em plenário. Durante a 22ª sessão ordinária de 2026, realizada no dia 30 de junho, os vereadores de São José do Rio Preto aprovaram 7 propostas. Entre as matérias que receberam parecer positivo, 2 promovem modificações no Código de Posturas, são de autoria do Poder Executivo e foram analisadas em primeiro turno. A primeira regulamenta o artigo do Código que proíbe queimadas no perímetro urbano de Rio Preto, passando a instituir valores de multas e os critérios para aplicação das penalidades aos infratores. A segunda proposta que altera o Código de Posturas é a que autoriza o uso de rampas metálicas em garagens cuja via esteja em desnível com a calçada e que esse desnível seja decorrente de serviços de recapeamento. Projeto de lei complementar de autoria do vereador Jean Dornelas foi aprovado em primeiro turno. A medida visa extinguir a cobrança anual da multa por licença de construção e estabelece o pagamento em cota única. Também em primeiro turno foram aprovados os seguintes projetos de lei: de Felipe Alcalá, que institui a campanha permanente de conscientização sobre os riscos dos jogos de azar online. Também de Alcalá, a matéria que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de aviso informativo sobre tratamento gratuito para o tabagismo no SUS. Esse aviso deverá ser fixado em estabelecimentos que comercializam cigarros e similares. E de Renato Pupo, foi aprovada a proposta que institui o Dia Municipal do Representante Comercial, a ser comemorado anualmente em 1º de outubro. Em segunda discussão, os parlamentares acataram um projeto de lei de Odélio Chaves. A medida dispõe sobre a política municipal de promoção, prevenção e atendimento em saúde mental. 2 projetos tiveram análise adiada por 2 sessões. De Jean Dornelas será apreciada futuramente a legalidade da matéria que institui o programa Escola da Família no Sistema Municipal de Ensino Público e Privado. O pedido de vista foi feito pelo próprio autor. E a pedido de Paulo Paulera, foi adiada a votação do projeto de resolução de autoria de João Paulo Rilo. O parlamentar petista busca extinguir as sessões secretas realizadas na Câmara, para que a análise de projetos para concessão de homenagens no Legislativo ou a nomeação de ruas sejam feitas de maneira aberta. Ainda durante a 22ª sessão, os vereadores apreciaram veto total do prefeito Fábio Cândido ao projeto de lei de Alex de Carvalho. A proposta do parlamentar dispõe sobre a isenção do pagamento de área azul
aos pacientes em tratamento contínuo de saúde, como hemodiálise ou câncer. Todos os projetos em tramitação no Poder Legislativo podem ser consultados no site riopreto.sp.leg.br. Diversidade na cultura, preconceito e homofobia foram temas discutidos em audiência aqui na Câmara. Confira. A Comissão de Cultura da Câmara de Rio Preto, presidida pelo vereador Abner Tofanelli, realizou audiência pública para debater o tema da diversidade no município. O evento fez parte das atividades do mês de orgulho da diversidade LGBT. Nós não nos calaremos. Estamos aqui, assim como eles, sabemos que nós não queremos acabar com a família de ninguém. Nós estamos preocupados com a nossa família, é com os nossos direitos. A gente não quer impor nada para ninguém, só quer conviver pacificamente e ter o direito de amar quem a gente ama, de ser feliz, de frequentar os mesmos locais, sem discriminação. Participaram do encontro ativistas e membros de coletivos da diversidade, como a jornalista e escritora Leonora Áquila, que elogiou a iniciativa da comissão e cobrou novas leis garantindo direito às minorias. E aqui eu chamo a atenção para todas as pessoas que estão incluídas em minorias, para todas as pessoas que são pretas, que são pessoas com deficiência, que são indígenas, para todas as pessoas que são LGBTs, especialmente a comunidade trans, que dentro dessa sigla é, sim, a letrinha que mais sofre preconceito, porque nós é que paramos a bala da intolerância. Foi por causa de vidas perdidas, como as nossas, das pessoas trans, que a comunidade LGBT conseguiu avançar até aqui. Só que a gente não está seguro, porque nada que nos é ofertado é lei. Isso são ordens de STF, são programas, são penduricalhos, são quase favores, e a gente não pode viver disso. A gente tem que se movimentar a ponto de fazer com que os poucos direitos que nós temos sejam consolidados como lei. O presidente da Comissão de Diversidade e Gênero da OAB Rio Preto, Fábio Esposito, discorreu sobre o ordenamento jurídico que garante direitos aos membros da comunidade LGBT. O tema da diversidade é de extrema importância, porque esse tema afeta a população LGBT. Simplesmente a população LGBT. Uma pessoa cisgênero e heterossexual não sofre discriminação em razão de identidade de gênero e nem de orientação sexual. Quem sofre são os gays, são as lésbicas, travestis, é a população LGBT. Então, cuidado com os conteúdos que estão sendo divulgados. Não existe opção sexual, não tem como escolher a atração sexual. Por exemplo, eu não vou acordar hoje e vou escolher se eu quero me atrair por homem e amanhã se eu quero me atrair por mulheres. Não é uma escolha. O correto é orientação sexual. E orientação sexual nada tem a ver com ato sexual ou prática sexual. Então, cuidado com essa disseminação aí de desinformação, tá? Esses discursos também que pretendem associar conceitos de erotização, sexualização, para justificar aí uma suposta ameaça às crianças ou ameaça à família. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, até porque a gente sabe que família não compreende somente o modelo heteronormativo. O nosso ordenamento jurídico protege e reconhece diversas formas de família, inclusive aquelas formadas por 2 homens e 2 mulheres. E, então, esse tipo de discurso é grave, ele é irresponsável e ele é discriminatório. Outra audiência aqui no Poder Legislativo discutiu dependência química, em especial projeto de lei que obriga a destinação de recursos para prevenção e tratamento. A TV Câmara acompanhou. A Comissão de Saúde da Câmara de Rio Preto realizou audiência pública para debater o projeto que institui diretrizes para o fortalecimento da política municipal de prevenção e tratamento da dependência química de álcool e drogas.
De autoria do vereador Jean Dornelas, a proposta obriga o Executivo a destinar até 1% do orçamento para o financiamento de ações, como apoio às comunidades terapêuticas e programas de prevenção comunitária e escolar. Participaram da audiência o presidente do Conselho Municipal de Políticas para Álcool e Drogas, o COMAD, William Arruda, e representantes de diversas comunidades terapêuticas, como Amor Exigente, Pastoral da Sobriedade, Narcóticos Anônimos, entre outros. O vereador Abner Tofanelli também participou, elogiou a pertinência da audiência e disse que vai apresentar emenda para incluir também o jogo de azar e bets no projeto. Ao final, Dornelas diz que vai alterar o projeto para vincular o investimento em prevenção e tratamento a drogas ao mesmo patamar de shows realizados em Rio Preto. Nós vamos fazer uma emenda nesse projeto e eu vou acrescentar o seguinte: o mínimo a ser investido numa cidade, por lei, deverá ser o mesmo valor investido no exercício passado em shows. Tá? Sensacional. Nós vamos amarrar doutor. agora. Sensacional, vereador. Vamos amarrar. Por isso que a audiência pública é boa. Você discute o assunto com quem entende. Então agora vai ser assim. Coloca lá em Potirendaba também. Coloca lá. Coloca lá. Então tá. Quer gastar em show, prefeito, prefeita? Pode gastar. Mas vai gastar o mesmo valor para cuidar do dependente de álcool e droga. Representantes da política e do direito foram homenageados pelo Legislativo riopretense. A equipe da TV Câmara acompanhou a sessão solene que marcou a entrega das honrarias. Veja como foi. A Câmara de São José do Rio Preto prestou homenagem a representantes da política e do direito. As honrarias foram concedidas a Analice Fernandes, deputada estadual pelo PSD, e ao advogado e empresário Eleusis Vieira de Paiva Filho, representante do partido no interior de São Paulo. As duas homenagens são de autoria do vereador Júlio Donizete, parlamentar que presidiu a sessão solene para a entrega das honrarias. Analice Fernandes recebeu o título de cidadã riopretense e Eleusis Filho foi agraciado com a medalha 19 de julho e o diploma de gratidão da cidade. Natural de Jales, Analice Fernandes é enfermeira com especialização em saúde pública. Atualmente, exerce seu 6º mandato consecutivo na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eleusis Vieira de Paiva Filho é natural de São José do Rio Preto. É formado em Direito e pós-graduado em Direito Constitucional. Atua como conselheiro e sócio administrador em empresas voltadas à gestão. É filho do médico Eleusis Vieira de Paiva, atual secretário de Saúde do Estado de São Paulo, e de Sônia Regina Lins de Paiva. Autoridades políticas locais e da região, como o prefeito de São José do Rio Preto, Fábio Cândido, e o chefe do executivo da cidade de Urupês, Roberto Cassiari Filho, marcaram presença no evento, assim como familiares e amigos dos homenageados. Agora o Panorama TVC faz um breve intervalo e no próximo bloco eu trago informações sobre saúde pública. Rio Preto agora conta com uma nova tecnologia para o combate à dengue. Eu volto já. Para que o SUS siga do jeito que é, existem alguns princípios básicos. São as raízes para que ele possa crescer. Essa é uma pergunta fundamental. Quais são os princípios do SUS? Os 3 principais são a universalidade, a equidade e a integralidade. Um SUS universal significa saúde para todos. Não importa a origem, a raça, a orientação sexual, a idade. Até mesmo estrangeiros no Brasil têm direito à saúde pública gratuita. E a equidade? Ela é o que garante que todos estejam em pé de igualdade. Necessidades urgentes precisam ter atenção especial. E, por fim, a integralidade. Enxergar a saúde como um todo. Prevenção e cuidado em todas as esferas. Além desses princípios básicos, existem ainda os que regem a organização. Bases firmes para que o SUS cresça na direção certa e possa cuidar de todos. Os postos de combustível de São José do Rio Preto são obrigados a divulgar os percentuais com a diferença de preço da gasolina e do etanol.
A diferença de preço dos combustíveis deve ser exibida em placa com fundo amarelo e letras em vermelho. A placa deve estar próxima ao painel de preços da gasolina ou etanol. O objetivo da divulgação do percentual é facilitar a escolha do motorista que tenha veículo tipo Flex. O posto que descumprir a lei fica sujeito a multa de 10 unidades fiscais do município por dia, até o cumprimento da exigência. Mais informações sobre esta e outras leis em vigor estão disponíveis no site da Câmara Municipal. Calendário Eleitoral 2026. De 4 de julho até a posse das eleitas e dos eleitos, fica proibido nomear, contratar ou admitir, assim como demitir sem justa causa, remover, transferir ou exonerar servidoras e servidores públicos na circunscrição da eleição. A regra vale para agentes públicos, sejam eles servidores ou não. Chegada da urna eletrônica, eu posso sintetizar como fomos da era do fogo para a era da modernização. Foi um dia histórico, mas um dia extremamente tenso, principalmente para o mesário. Hoje todo mundo mexe num celular, tudo é normal. Naquele 1996 foi muito difícil. Teve algumas urnas que deu problema de bateria. Foram os maiores problemas que nós enfrentamos. No manuseio dela, 8 horas da manhã, 10, 11 horas, já estava começando a andar gostoso, já foi naturalmente. E eu particularmente, na minha sessão, felizes, porque nós conseguimos levar até o final. Para mim é um orgulho muito grande. Naquele momento, o Brasil mostrou a força dele, mostrou o quanto a democracia é levada a sério nesse país, porque de algo que era escrito, rasurado, demorava muitas vezes um dia todo para você saber os resultados. Hoje não. Cria uma expectativa muito gostosa pós a eleição, porque sempre tem aquele eleitor que passa querendo pegar os resultados já. É outro modelo, um avanço tecnológico muito grande. Um marco na história, as urnas eletrônicas no Brasil. Vamos a mais um quiz. Você está pronto? Qual é a base de cálculo do IPTU? A. O valor venal do imóvel. B. A inflação dos últimos anos. C. A taxa Selic. Tempo. Alternativa certa A. A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel. O valor venal é o valor estimado de um bem definido pelo poder público e será obtido pela multiplicação da área ou da parte ideal pelo valor do metro quadrado do terreno. Justiça Eleitoral apresenta V de Verdade. Em terra de fatos, fake não tem vez. A variedade de assuntos é uma das principais características das redes. Ela também é um dos 5 Vs que tornam difícil separar os fatos das fake news. Isso porque, diante de tantos temas diferentes, a gente nem sempre presta atenção no que está vendo. Quem espalha notícias falsas se aproveita dessa distração, principalmente em época de eleições. Para tentar enganar os eleitores, as fake news se misturam de propósito aos conteúdos verdadeiros. Por isso, a gente precisa tomar alguns cuidados. Consulte a informação em outras fontes ou em sites de checagem de fatos. Desconfie de mensagens muito genéricas e sem informações específicas como datas e locais. E na dúvida, não compartilhe. Se ligue nos próximos vídeos e não se esqueça, a letra mais importante para a democracia é o V de Verdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Olá, sou o Tenente Leme, comandante da Polícia Ambiental da região de São José do Rio Preto. Estou aqui para passar algumas dicas de segurança, como, por exemplo, manutenção do equipamento, do onde fazer o embarcado, a quantidade de pessoas que você vai carregar no barco, isso é importante, fazer a segurança durante a navegação, a qualidade dos equipamentos que você está carregando, a quantidade de combustível, tudo isso é importante para manter a sua boa navegação, uma boa pescaria e que todos que voltem com segurança para suas residências.
Estamos de volta com o Panorama TVC. A dengue continua sendo um dos maiores desafios da saúde pública brasileira. Mesmo com a redução dos casos em relação ao ano passado, São José do Rio Preto mantém uma série de ações permanentes de combate ao mosquito Aedes aegypti. Agora a cidade passa a contar com uma nova tecnologia que é reconhecida internacionalmente e utilizada em diversos países, o método Wolbachia. Para explicar essa tecnologia, como que ela vai funcionar aqui na nossa cidade, nós conversamos aqui no estúdio com a coordenadora da Vigilância Sanitária, da Vigilância em Saúde do município, a Andréa Negri. O André, só para começar, eu falei certo o nome do mosquito, é isso mesmo? Da bactéria, é isso? Isso, a bactéria chama-se Wolbachia. Wolbachia, é isso. Andréa, antes da gente falar dessa nova tecnologia que é novidade, está sendo implantada no município, qual que é o cenário da dengue? Como é que estamos esse ano com relação aos números mais atualizados? Não foi um ano tão severo, historicamente, comparados com outros anos. Como é que a gente está? Uma situação mais controlada? Sim, esse ano nós não tivemos epidemia de dengue. A gente Perfeito. fala que foi um ano endêmico da doença. Sim. Temos casos, né, positivos da doença, temos uma positividade das amostras coletadas, o que quer dizer que o vírus continua circulando, mas ele não causou uma epidemia. Foram casos dentro do esperado para a nossa realidade, por ser uma área hiperendêmica, né? Perfeito, o tamanho da cidade e tudo mais, né? Historicamente, Andréa, eu acredito que vocês trabalham no planejamento, em maio começa a estiagem, começa um período de seca e os casos acabam recuando, acabam diminuindo. Esse ano, por conta da influência já sentida do El Niño, desse grande evento climático mundial, e o Preto está tendo um junho e um julho agora bastante chuvoso. Isso impactou alguma coisa? Isso acendeu alguma luz amarela ali na programação da Secretaria com relação ao combate e ao controle do mosquito? Nós estamos acompanhando realmente a situação climática. Sempre que tem essas alterações, o impacto na população de insetos, no geral, é bastante modificado. Mas aqui no município, o que nós observamos? Mais chuva, porém o frio. Né? Um frio que Rio Preto também não costuma enfrentar nesse período. Então, o fato de ter também tido esse clima mais ameno, com dias mais frios mesmo, isso também ajuda no controle do vetor, porque ele não se reproduz tão rapidamente também, né? Não acelera a reprodução dele. André, falar um pouquinho agora sobre o método. Ele está chegando ao município. Em termos simples, fazer um resumo pessoal lá de casa, depois a gente vai se aprofundando aqui com mais perguntas. O que é esse método que está sendo implementado aqui na nossa cidade? Então, é um método Wolbachia, né? É um método que foi criado na Austrália, né, desde o início de 2010, 2011, né, principalmente, e que vem sendo estudado ao longo desses anos. Aqui no Brasil, esse método também já foi adotado em outros locais, mas ele consiste principalmente em ter a bactéria dentro do mosquito Aedes. Perfeito. E o fato dessa bactéria estar dentro do mosquito impede a transmissão de outros vírus, como dengue, zika e chikungunya. Então, basicamente, a Secretaria de Saúde arrumou um meio de fazer com que o mosquito seja infectado com uma bactéria que essa bactéria não mata o mosquito, né? Ele continua existindo, só que esse vetor da dengue, da chikungunya e da zika não vão mais passar para o ser humano, é isso? Isso mesmo, porque o mosquito, o vírus, da dengue e das outras, né, zika, chikungunya, febre amarela, ele precisa se reproduzir dentro da célula do mosquito. Só que essa célula já está ocupada pela Wolbachia, então ele não consegue fazer a sua reprodução também dentro do mosquito e também não consegue ser transmitido. Então, essa bactéria, a Wolbachia, ela é uma aliada nossa no controle da transmissão dos vírus. Primeira pergunta que você já deve ter respondido muito essa semana, quando a gente fala de bactéria, uma pessoa comum, um cidadão comum, tem um pouco de medo, um pouco de receio. Essa bactéria, ela é considerada segura para o restante da população? Ela não vai causar nenhum mal para a população? De forma alguma. É uma bactéria que ela existe em 60% dos insetos, Perfeito. Inclusive o mosquitinho, aquele mosquitinho que fica na banana quando ela está amadurecendo demais. Então, esse mosquito ele tem a Wolbachia. Né? Então, além desse, tem nas borboletas, na libélula, ela não causa mal para esses insetos e também não causa mal para o ser humano. Então, a população não precisa ficar preocupada com a liberação dessa bactéria. Por falar nisso, Andréa, como é que você vai fazer chegar até o mosquito essa bactéria, a Wolbachia?
Então, na fábrica, chama a do Volbito, né, essa fábrica ela faz a introdução da bactéria no ovo do mosquito. Perfeito. Aí do ovo, esse ovo vai ser colocado para eclodir e aí ele vai nascer um mosquito já com a bactéria. Então, a forma foi essa inoculação mesmo da bactéria dentro dos ovos. De um mosquito específico, ele se chama Volpito, é isso? Não, o mosquito, ele se chama Aedes aegypti, é o nosso mosquito. Vai ser no próprio Aedes. A Wolbachia, dentro do ovo, vai formar um mosquito chamado Volbito. Para a gente diferenciar o mosquito selvagem do mosquito com a bactéria. A gente não fala nem infectado com a bactéria, porque ele vai nascer com ela, já vai fazer parte dele. Não é nenhuma alteração genética, não é nada. É mesmo uma convivência com a bactéria. Ele convive bem, não causa mal para ele e ajuda a proteger a gente. Então, é uma somatória de fatores favoráveis para que seja um sucesso. Quantos mosquitos? De início, esse programa vai funcionar em quantos bairros, Andréia? Serão em 10 bairros. Né? Nós elencamos uma região dentro da região norte e outra na região sul. Então, serão 2 regiões que vão receber esses mosquitos. Elas têm que ser contíguas. Então, são bairros próximos, áreas próximas, para que onde eu soltar um mosquito, ele vai transitar por ali. Tá. Então, essas regiões vão ser bem demarcadas para a gente poder acompanhar, né, a incidência da doença, se realmente vai ajudar a gente a reduzir o número de casos de dengue, zika, chikungunya. Zika nós não temos a circulação nesse momento, mas dengue e chikungunya ainda temos. Qual que foi o critério para a escolha desses bairros específicos, André? São bairros que já são historicamente com mais casos ou é mais focado mesmo para servir mais fácil de tabulação para a secretaria? Não. Nós levamos tudo em consideração, principalmente a questão da incidência. Então, historicamente, são regiões que a gente tem uma incidência grande de dengue, apesar que o Rio Preto inteiro, a gente pode falar assim, tem um bairro que a gente não tem, não. Em todos os bairros, infelizmente, a gente tem, mas esses são os que a gente tem o maior impacto. E populações diferentes, né? Uma região, população mais idosa, que tem uma característica, um perfil, né, de como lidar com o seu meio ambiente, na outra, uma outra região. Então, a gente vai conseguir avaliar também até a reprodução, né, do mosquito, do volbito nessas regiões. São 30 mil volbitos, é isso que serão, de início, dispersados nessas regiões? Olha, serão muito mais. Muito mais. A gente vai estar recebendo aí um investimento do Ministério, né, que seja em torno até de 2 milhões desses mosquitos que a gente vai estar soltando aqui. Serão milhares, acho que nos 30 mil, um número enorme, em 26 semanas. Então, a gente vai fazer isso durante 6 meses. Então, a gente vai, se começar, a previsão daqui 3 a 4 meses começar, vai ser contínuo por 6 meses, aí interrompe a soltura e aí vamos começar a avaliar como que vai estar sendo o resultado, né, da soltura. Do ponto de vista do planejamento e da organização e dessa soltura, os moradores do entorno desses bairros visualmente vão ver alguma coisa de diferente ou não? É uma coisa muito simples, muito tranquila para a população? Vai ser muito tranquilo, porque assim, vai ver um carro da Secretaria de Saúde com um agente de saúde com os potes soltando o mosquito no ar, né? Então a diferença vai ser essa, para as pessoas não ficarem preocupadas, a gente está realmente soltando esses mosquitos, que são mosquitos que vão nos ajudar a combater, né, a transmissão da doença, para que ele no ambiente ele se reproduza com um mosquito selvagem e os ovos que forem sendo colocados, eles nasçam ou com a Wolbachia, né, ou já um volbito, e depois, e o que não for com o volbito, que for de um cruzamento em que o macho é o que tem a Wolbachia, com a fêmea selvagem, esse ovo ele não vai eclodir, ele vai virar uma larva ali, ele não vai virar mosquito. Então, o objetivo é esse. Todos que nascerem desses cruzamentos ou vão ser um volbito ou não vão eclodir. Perfeito. Então ele vai passar para as outras gerações essa particularidade, essa particularidade dele. Então, durante 26 semanas, esses mosquitos serão distribuídos por esses bairros e depois a gente vai começar a ter essa tabulação. Ô, Andréia, eu tenho um número aqui, você me corrige se eu estou errado. Diz que em Niterói, uma redução bastante drástica, que já está utilizando esse método, foi bastante drástica. Quer dizer, é um método que está sendo bastante exitoso em várias cidades. Sim, tem mais de 15 países no mundo que já utilizam, né? Aqui na América do Sul, Colômbia, também México, na América Central. Aqui o Brasil já tem em algumas regiões, como Niterói,
Campo Grande, Belo Horizonte. E aqui no estado de São Paulo, o Presidente Prudente também começou com a tecnologia. Legal. E agora seremos mais 4 municípios, né? Rio Preto, Ribeirão, São Carlos e, se não me engano, também Araraquara. E como é que foi essa interface? Por que Rio Preto? A nossa secretaria que foi atrás, nós que fomos provocados nisso, como é que foi a escolha de Rio Preto para participar desse programa? Olha, diante das diretrizes nacionais, né, de controle do vetor, que é a retirada do criador, a nebulização, que isso Sim. Desde 2009 ela já vem bem implementada, precisava-se de novas tecnologias. E o próprio Ministério da Saúde incorporou nas diretrizes no ano passado. Assim que sai sempre novidade, né, em relação ao controle da dengue, para nós que somos uma região hiperendêmica e temos a necessidade realmente de reduzir as epidemias aqui, entramos em contato com o Ministério e ele ofereceu, né, tanto as outras tecnologias que nós já temos, que são as estações disseminadoras de larvicida, e a Wolbachia, se nós teríamos interesse, se o município teria interesse em aplicar um método diante da situação que a gente vive. O município fez a adesão, tanto que o Ministério ele manda uma documentação para a gente fazer uma adesão, se tem interesse, se compromete, né, o município se compromete com a parte da soltura, de ter os mecanismos para que isso aconteça. E é claro que não tem como não aderir. Sim. Fazer mais do mesmo sempre, e os resultados, tem epidemias, tem anos que não tem. A gente sabe que o vírus ele interfere muito se a gente vai ter ou não uma epidemia, até independente muitas vezes das tecnologias que a gente utilize, mas sempre lança a mão de alguma situação em que vai trazer, né, benefício e nenhum malefício, por que não utilizar? Lembrando, pessoal lá de casa, né, Andréia, que o mosquito em si vai continuar existindo. Visualmente, a gente vai ver os mosquitos lá. A gente não vai conseguir saber em casa qual que é o do bem, qual que é o do mal. Então, por isso, não muda nada como agir, como proceder dentro de casa com relação àqueles procedimentos, aquelas recomendações que há séculos a saúde vem passando para a gente, não é? É, isso mesmo. As medidas vão continuar. Né? Não é porque a gente está soltando, né, colocando o mosquito do método Wolbachia no nosso ambiente, que a gente vai esquecer e deixar de fazer as medidas protetivas, mesmo porque a gente não sabe se o criadouro que está ali está com um mosquito com volbito, um mosquito com a Wolbachia ou com um mosquito selvagem, então elimina. Qualquer tipo de criador, a orientação ainda continua a ser eliminado, e as nebulizações que a gente vai readequar dentro da secretaria, porque no dia que eu soltar o mosquito volbito, eu não vou fazer a nebulização no mesmo dia, mas se for necessário durante a semana ou outro período, isso vai ser avaliado e de acordo com a transmissão. Hoje a gente tem o dengue 3 circulando. Se aparece um suspeito de dengue 4 numa região, mesmo que a gente esteja soltando o volbito, a gente vai fazer todas as ações, inclusive nebulização, porque o objetivo é evitar que entre um novo vírus para ser transmitido na população. Então, a gente sempre vai estar vendo o risco-benefício. André, você citou o número da dengue. Aproveitar que você está aqui e abusar um pouquinho de você, só traça um panorama bem curtinho para as pessoas entenderem que a dengue, na verdade, são vários cepas, vários tipos de dengue, não é isso? Às vezes eu peguei de um tipo, eu posso pegar de outro, não é? E por isso, justamente, que dá essa sazonalidade, alguns anos ela vem mais intensa, outros anos ela vem mais recuada, não é? Só traça esse panorama bem resumido para o pessoal de casa entender, reforçar como é que funciona a dengue, esse mecanismo da dengue. Então, nós temos 4 sorotipos da dengue, que nós falamos, né? Dengue 1, dengue 2, dengue 3 e dengue 4. O município já teve diversas epidemias de dengue 1. Depois, em 2006, nós tivemos o dengue 3. Depois, continuou com dengue 1. Dengue 4 entrou em 2014, 13 e 14. Tivemos uma grande epidemia, foi quando a gente decretou uma emergência no município naquele período. Depois 15 que foi um novo tipo que entrou, na verdade, a gente não estava imunizado. Talvez seja isso. Fazia 30 anos que o dengue 4 não circulava no Brasil, para eu ter uma ideia. Então, assim, foi um período que nós tivemos um grande número de infecções mesmo da doença. E depois nós continuamos. Dengue 1, dengue 2 causou uma epidemia importantíssima em 2019, porque foi um novo genótipo. Além dos sorotipos, a gente também tem o que a gente fala de sublinhagens, né? Então, foi um novo genótipo do dengue 2 em 2019. Em que tivemos em torno de 19 mortes na época, foi bastante maior número de mortes até o momento, e continuou com dengue 1. 2024, nós tivemos chikungunya, uma epidemia importante de chikungunya no início do ano,
invertendo para dengue 2 e dengue 3 novamente. O dengue 3 começou a circular em 2023, 2024, mas em 2025, finalzinho de 24, início de 25, nós tivemos uma epidemia importante desses 2 sorotipos. Que o dengue 3 já não circulava há 17 anos. Então, Entendi. Isso do tempo que ele fica, um vírus, se ele fica muito tempo sem circular, as pessoas que, né, nasceram depois da Sim. circulação deles não tiveram contato com esse vírus. Então, tem o risco de um grande número de infecções, pessoas suscetíveis, e aí com isso as epidemias elas acabam sendo com maior número de incidência e, infelizmente, com maior risco de mortes, que foi o que aconteceu. Em 24, nós tivemos 24 mortes, e depois 25, 41 mortes relacionadas à reintrodução desses vírus. Perfeito. E acontece dos 2 vírus estarem circulando ao mesmo tempo também então, acontece. Por isso nós somos uma área muito hiperendêmica, nós Perfeito. temos vários vírus circulando ao mesmo tempo aqui no município. Andréia, como é que eu vou saber, como é que o pessoal da secretaria vai saber se a tecnologia está funcionando? É no final da conta ali, quando os casos reduzirem, como é que vai ser feita essa tabulação? Nós vamos acompanhar, né, a Sim. incidência dessas regiões com as regiões que não teremos a soltura e vamos ver, é realmente o comportamento do vírus naquele momento, como agora. Nós tivemos uma epidemia importante ano passado, com uma grande redução de suscetíveis, para esse ano a incidência não foi tão grande, nós ficamos um ano endêmico. Agora, vai ser um ano epidêmico? Nesse ano epidêmico, as regiões que vão ser mais acometidas são a com ou sem a soltura de Volbito. Então, a gente vai comparar, né, essas regiões e também, é claro, continuar com análises, provavelmente, dos mosquitos, análise dos ovos nesses locais, né? A gente vai investir também para identificar se a bactéria ela realmente está perpetuando, ela está tendo essa sustentabilidade que é uma das características que o método traz, né, dessa possibilidade de sustentabilidade dele. E na tua opinião, pessoal, quais são os maiores desafios para que essa estratégia funcione? Olha, mesmo engajamento, a população a aceitar, né? Porque depende muito da aceitação da população, que é um método que a gente vai estar utilizando para reduzir os casos de dengue. Não traz prejuízo algum para ninguém, não traz prejuízo para a natureza, porque essa bactéria ela já existe nos outros insetos. Para o ser humano, ela não vai ser transmitida. Então, quando o mosquito picar a pessoa, ela não é transmitida também. Né, ela não tem essa interação, então é realmente essa questão da adesão e, é claro, do método se mostrar sustentável ou não. Como todas as novas tecnologias, ela vai ser estudada, vai ser analisada e essa é a intenção, né? Esperamos que sim, que ela se torne e continue sustentável. E mais uma vez, então, o papel importante dos agentes comunitários, então, que são a porta de entrada ali do balcão da secretaria, dando esses esclarecimentos para as pessoas, não é? Sim, sim. Tanto que para introduzir o método tem toda uma tecnologia, uma metodologia. Uma metodologia. Nós fizemos, né, primeiro uma pesquisa de campo nessas áreas, pesquisando entrevistando 7.000 pessoas dessas áreas em uma semana, para saber o que eles sabiam, o que tinham ouvido falar da Wolbachia. Né? Um pré-teste, vamos dizer. Agora a gente está na fase de divulgação, realmente do engajamento, de trazer a informação para a população, com a mídia e os próprios agentes de saúde trabalhando nesses domicílios, explicando como que vai ser, que eles vão estar passando por ali, que eles vão ver o carro soltando, né, mosquito na rua, e aí para ter melhor essa adesão. E depois nós vamos estar avaliando realmente se vai ter esse impacto, que é, né, a nossa expectativa que sim. André, para a gente encerrar, qual é a principal mensagem que você acha que a Secretaria de Saúde quer transmitir para a população nesse momento com relação à dengue? E o que você, um recado para o pessoal lá de casa, para manter a ordem em casa, não deixar a água parada? O mosquito, ele é danado, né? Num pouquinho de água, ele dá jeito de se reproduzir, não é? Sim, uma tampinha de garrafa, ele já é um ambiente favorável para ele. Então, assim, realmente, manter todas as ações, uma vez por semana, não deixar, né? Fiz hoje, daqui 15, 20 dias, uma vez por mês. Não, é toda semana ter uma rotina de verificar o que pode ser criadouro, eliminar esses criadouros, lavar os que são necessários, né? Como recipiente da água dos pets. O que vasinho de planta, vasinho né? de planta. Não, o ideal é que não tenha o pratinho, né? Mas, né, se tem, o ideal é que realmente a gente orienta a não ter. E que as pessoas tenham adesão a esse método, recebam os agentes de saúde, porque tem lugares que a gente tem uma baixa adesão a receber os agentes, eles vão estar orientando. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu sei o que eu tenho que fazer, mas o agente ele tem um olhar clínico, vamos se dizer, né? Falam, aquilo ali pode ser um criador e você não imaginava que aquilo lá era. Né? Realmente, toda ajuda é bem-vinda. Então, recebam os nossos agentes, eles vão fazer as orientações e
Agora, esse método novo, espero que na nossa população a gente recebendo nessas duas áreas, que tenhamos sucesso e com isso a gente possa ampliar para todo o município, porque o Brasil ele está ampliando essa tecnologia, hoje são alguns municípios, mas a intenção é que por alguns anos, por alguns meses, isso seja até 50 municípios, né? Então, é uma ampliação, é uma estratégia nacional estadual e que o município, realmente, a cada nova tecnologia, a gente vai sempre aderir, porque dengue é um problema importante de saúde pública no nosso município. Só uma curiosidade, ele já está começando a ser distribuído esses ovos ou não? Começa quando? Não, são 3 meses que nós vamos ficar nessa comunicação, preço, engajamento e depois a soltura, 3 a 4 meses. Esses mosquitos estão vindo da onde, você sabe? Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é o nosso núcleo regional. Perfeito. Então, Ribeirão está organizando a estrutura para esse insetário. Sim. O mosquito ele vem de Curitiba, da fábrica em Curitiba, vai ser transportado em Ribeirão Preto, de Ribeirão a gente vai trazer para cá. É isso. Eu agradeço a participação da Andréa Negri, especialista em dengue, uma das maiores autoridades do Brasil aqui em dengue, falando aqui com a gente. E a gente segue com o Panorama TV Câmara. Essa semana, a Câmara de Rio Preto deu posse a 6 servidores concursados que vão atuar em várias áreas do Legislativo. Que eles sejam muito bem-vindos. Confira. O presidente da Câmara de São José do Rio Preto, Luciano Julião, deu posse no dia 1º a 6 novos servidores. Os quadros do Poder Legislativo contam agora com mais 4 agentes legislativos, um encarregado de manutenção e um redator legislativo. Durante a assinatura dos termos de posse, Julião reforçou aos novos servidores a alegria em recebê-los. Uma satisfação muito boa. Eu queria chamar todos que estão aqui, mas não tem espaço nem físico para isso, né? E é uma alegria estar dando posse para esses novos servidores que vêm para completar o time da Câmara Municipal, que é a questão dos 17 vereadores com aumento para 23, ficou muito corrido para os servidores que estão aqui, muito apertado o prazo de entregas nessas questões. E nós estamos convocando eles aí para vir para ajudar a gente. Eu tenho certeza que são pessoas do bem, pessoas maravilhosas que vão ajudar a Câmara Municipal no caminho da prosperidade, aí, no caminho certo. Os novos servidores passaram por uma palestra de orientação realizada pelo Departamento de Pessoal e comemoraram a nomeação. Muito feliz por ter sido convocado finalmente, após uma longa espera, mas finalmente chegou o dia. Espero contribuir da melhor forma possível aqui na Câmara, com o meu trabalho. Eu estou muito feliz, né, que tenha sido convocada, assim, principalmente esse ano. Quero agregar aqui na casa, contribuir com experiência, aprender muito aqui também, tem muito para aprender principalmente. E o nível de felicidade, assim, é lá em cima, principalmente porque semana passada fez aniversário, então isso também está sendo uma dupla comemoração. Agora o Panorama TVC faz um breve intervalo e no próximo bloco a gente fala sobre um festival no Centro Cultural Vasco que une teatro, música, cultura popular e tradição junina. Não saia daí! Quiz da Câmara Municipal. Quantos vereadores são necessários para iniciar uma sessão? A. 8 vereadores. B. 15 vereadores. C. 23 vereadores. Tempo. A alternativa A é a correta. São necessários 8 vereadores presentes no plenário da Câmara Municipal para que uma sessão ordinária ou extraordinária seja realizada. Uma queimada nunca atinge só um terreno. Ela afeta toda a cidade. A fumaça chega nas casas, na respiração das pessoas e na vida de quem está por perto. Além de prejudicar a saúde, o fogo ameaça o meio ambiente e a população. Não queime lixo, mata ou folhas, mantenha terrenos limpos e descarte tudo corretamente. Viu fumaça ou foco de incêndio? Ligue 193 ou 199. Rio Preto sem queimadas começa com você. Alguns sons estão marcados na memória de brasileiras e brasileiros desde a década de 90. Este ano, um deles completa 30 anos. Um som que, apesar de ter sido criado em 1996, é reconhecido até pelas gerações mais novas. Pirilim! Pirilim, pirilim? Pirilililim! Você sabe de onde surgiu esse som?
Para contar a origem do Pilili, eu converso agora com o engenheiro Antônio Ézio Toné, um dos criadores da urna eletrônica. Toné, conta essa história pra gente. Quando a gente chegou na fase final do modelo de produção, tinha que ter alguma sinalização para o mesário para informar que o eleitor terminou de votar. E a equipe técnica, ela se reunia aqui em Brasília e também em São Paulo, que era onde estava sendo fabricada a urna. Numa dessas reuniões em São Paulo, o então fabricante da urna eletrônica, a Unisys, colocou na mesa um computador e falou assim, ó, nós temos essas sugestões de som aqui. Então, havia os técnicos e também diretores de tribunal, etc. Pessoal todo acostumado com eleição. E houve vários sons diferentes, até que surgiu esse aqui. E esse causou o maior impacto. É esse aí, porque a hora que houve, todo mundo presta atenção e está até hoje e ficou bem na memória de todo mundo. O som fez tanto sucesso que deu nome a Pilili, mascote da Justiça Eleitoral criada este ano justamente para comemorar os 30 anos da urna eletrônica. Estamos de volta com o Panorama TVC. A cultura popular, o teatro, a música e as tradições juninas se encontram em um dos eventos mais aguardados do calendário cultural de São José do Rio Preto. O Festival Virada Caipira chega à sua edição de 2026, reunindo 9 dias de programação, com shows, feira de artesanato, gastronomia típica, atividades para toda a família e uma extensa mostra de teatro que promete transformar o Centro Cultural Vasco em um grande palco para artistas e para o público. Para falar sobre tudo isso, eu recebo aqui no estúdio o representante do Centro Cultural Vasco, o Douglas Senden, que é o coordenador do Festival Virada Caipira. Seja muito bem-vindo, Douglinhas, aqui com a gente, falar um pouco sobre esse grande festival aí, que fôlego, né? Muito obrigado, boa tarde a todos. É muito gratificante poder estar de volta aqui, trazendo boas notícias desse lindo festival que é a Virada Caipira aí do Centro Cultural Vasco. Como é que surgiu essa iniciativa? Qual que é a proposta cultural do evento, Douglas? Enquanto festival Virada é o segundo, é a segunda edição, né? É a segunda edição. Qual que é o norte dessa edição? Na verdade, assim, tudo que o Centro Cultural Vasco promove é sempre com o intuito de sempre agregar, quanto mais atividades culturais, melhor, e também de propiciar acesso à comunidade aos bens culturais ali, né? E aí, ano a ano, já é o 13º Arraiá do Vasco, e agora a gente conseguiu dar uma turbinada aí na programação do festival. Esse ano serão 9 dias de atividades culturais, começando amanhã no sábado. Amanhã no sábado, dia 4. Com o Arraiá. 4 de julho, com o Arraiá. 4 e 5. 4 e 5, muitas atrações musicais, muitas comidas típicas, brinquedo para as crianças. E durante a semana, até o próximo domingo, o festival, a mostra de teatro, com grupos de várias cidades da região. Assim, então a gente conseguiu fomentar bastante, não só Rio Preto como a região, e também não só o teatro, tem espetáculos de dança, tem espetáculos de circo e música também, né? Qual que você acha a importância de reunir tanta linguagem artística em um único evento? Assim? Acaba sendo um cardápio, uma possibilidade para os visitantes, para os participantes de experimentar um pouco de cada coisa? Exato, eu acho que esse é uma maneira que a gente tem de ampliar público. Né? Geralmente a pessoa que gosta de teatro, ela vai sempre ao teatro, porém ela de repente não tem interesse por um espetáculo de circo ou de dança, e quando a gente junta tudo isso na mesma programação, em relação à mostra, a gente vai ter espetáculo à tarde, à noite, então às vezes a pessoa vai para assistir um, acaba ficando pro outro e fala, pô, que legal, nunca tinha assistido um espetáculo de dança, e acaba formando o público e também para as companhias envolvidas, trazendo essa galera nova para conhecer os trabalhos. Às vezes a pessoa fala assim, não
não gosto de teatro ou não gosto de dança, você fala, mas você já assistiu, você já viu, né? Não teve, na verdade, a pessoa não teve contato, não conhece teatro, não conhece dança. E é uma possibilidade, né? Como é que eu faço para participar? Do Arraiá, como é que é? É só chegar... Tanto o Arraiá quanto o festival, é tudo gratuito. Legal. É só chegar e participar. Em relação especificamente do Arraiá, chegou, curtiu, a gente tradicionalmente tem lá as comidinhas e bebidinhas para vender, sim. Brincadeiras para as crianças e tal. Em relação à mostra, precisa chegar um pouco mais cedo para fazer a retirada do convite, mas assim, o mais importante é que é tudo gratuito para a comunidade da Boa Vista, de Rio Preto, da região. Quem quiser assistir boas apresentações de cultura no geral, serão muito bem-vindos. Pessoal, não vai dar para passar para vocês a programação dia a dia completinha, mas é muito simples. Vocês entram no Instagram do Centro Cultural Vasco, só procurar lá Centro Cultural Vasco, e lá tá tudo direitinho explicado dia a dia para vocês. Esse ano lá na mostra são 15 espetáculos de teatro, dança, circo, durante a semana inteira. Como é que foi feita a seleção? Você já deu um spoiler? Não são só grupos de Rio Preto, tem região também que vai se apresentar, não é? Tem região também. O Centro Cultural, né, quando foi lançar a virada, fez um chamamento, as companhias se inscreveram e depois teve uma banca lá de curadoria que fez a escolha de acordo com o orçamento que tinha também, né, para fazer a execução dos espetáculos, e acabou que deu certo. Serão 15 atrações de teatro, dança, circo, né, do festival, e mais 15 atrações musicais. Que legal. A gente tem todos os dias, além do Arraiá, todos os dias da semana que vem, com exceção de segunda-feira, desculpa. Sim. A partir de terça-feira tem o Bar Cultural do Centro Cultural, então você vai lá, você pode levar o seu filho para assistir um espetáculo infantil, que serão às tardes, depois ficar para o espetáculo da noite e depois até ter uma musiquinha ao vivo ali que bacana, no muito final bom. do dia. Que serve para um momento de descontração e que as pessoas também podem trocar ideias sobre os espetáculos, conhecer os grupos ali, o pessoal do grupo costuma ficar. Exatamente, vai ter uma interação ali, né? O Centro Cultural Vasco tem muito disso, né? A gente procura sempre quebrar essa distância do artista com o público. Então as companhias que vão se apresentar ali com certeza vão ficar também no Bar Cultural. É uma oportunidade de fazer uma reflexão sobre a apresentação e também de conhecer os artistas, né? Tietar ali um pouco, isso. Legal. Pessoal, não dá para falar tudo, mas só para vocês terem noção, quem curte teatro sabe, pra você ter uma ideia, vai ter o pessoal da Cênica, vai estar se apresentando, tem a apresentação, tem o pessoal da Azul Celeste, o Balé de Rio Preto vai se apresentar, então tem muito grupo muito conhecido de São José do Rio Preto, muito grupo da região, então não tem desculpa para não participar desse grande festival que está acontecendo lá no Centro Cultural Vasco. Ô Doguinha, fala para mim uma coisa, fala um pouquinho sobre o Arraiá. O Arraiá acontece sábado e domingo. Isso. Eu também estou aqui com 2 palcos, né? Palco Rua e Palco Vasco. Bem bacana a programação. E também tá lá no nosso Instagram. No Instagram. E domingo, no horário do jogo, como é que eu vou fazer? Onde é que eu vou assistir meu jogo? Vou assistir a Noruega. Tomar uma lambada. Levar uma lambada do nosso Brasil. Essa é a expectativa. A gente se preocupou com isso também, né? De garantir que a turma que gostaria de ir no Arraiá, mas não gostaria de perder o jogo, a gente providenciou um telão. Então vai poder assistir. A gente vai antecipar um pouco ali o esquenta do Arraiá. Vamos assistir o jogo, depois vamos comemorar a vitória com muita música. Lá pra Noruega de novo. Forrozinho pra dançar, muita comida típica gostosa pra comer. É festa pra família, como tudo que o Centro Cultural Vasco faz. É isso. Vai também ter feiras de artesanato ou não? Vai ter feirinha de artesanato, exposição. No Arraiá ou durante todo o festival? Durante todo o festival. Isso. Serão mais de 15 expositores. Opa, que bacana. Tradicionalmente o Vasco já tem a sua feirinha ali, né? Então é uma maneira também de a gente estimular a economia criativa. Essa turma que tá na feirinha agora vai estar no Arraiá
com a mesma expectativa, né? Da turma que, eu nunca fui numa feirinha, eu nunca... Às vezes não sabe o que está perdendo. Então, quem vai assistir o espetáculo vai ter a feirinha ali para conhecer os produtos da turma aí da economia criativa, que é muito bacana. Quem nunca foi lá no Centro Cultural Vasco e fez a loucura de nunca ir lá e vai pela primeira vez, que tipo de estrutura que ele vai encontrar? Porque vocês ficaram especialistas em montar grandes eventos, né? O Carnaval do Vasco... não tem nem o que falar. O grande cartão de visitas de vocês é um trabalho muito, muito bonito que se consolidou de formação de público e de preservação da tradição do carnaval e de voltar esse carnaval de rua também, na rua, não é? Que estrutura que vocês estão montando lá para o pessoal de casa? A estrutura do Arraiá é basicamente a mesma estrutura que a gente disponibiliza no Carnaval, para garantir qualidade de som, acessibilidade, conforto. A turma que não gosta muito do auê, da música alta do palco rua, pode ficar dentro do Vasco, um espaço mais aconchegante, acolhedor, para ir com a família mesmo, é isso. Então dá para você deixar sua criança brincando, fica ali perto, ouve uma musiquinha aqui, come ali, vamos lá para fora. Então assim, a estrutura é sempre pensado para garantir muito conforto, tranquilidade e, como é que eu falo? Garantir a cultura tradicional, né? A coisa de rua mesmo, a coisa popular, a coisa de comunidade, que é a Boa Vista. Que bacana. Além disso, pessoal, o Centro Cultural Vasco tem um trabalho, não são só eventos pontuais, ele tem um trabalho o ano inteiro de acolhimento dessa comunidade, ali, de pertencimento dessa comunidade. E aí tem aula, tem feira de artesanato, tem apresentações de teatro. Douglas, convido o pessoal a conhecer a página no Instagram. Lá o pessoal vai encontrar tudo sobre o Vasco. Lá, né? O pessoal vai encontrar todas as informações. São 15 anos de história, né? A gente começou... como todos os projetos, vai crescendo. Hoje o Vasco já está consolidado na cidade. Sim. Com essa proposta de garantir acesso à comunidade, à cidade, aos bens culturais. Então temos várias atividades, tem a feirinha, tem o cursinho pré-vestibular do Vasco, que é um sucesso também já há muito tempo. Antes era uma turma só, agora são 2 turmas, deu tão certo, tem a turma da tarde, a turma da noite, a gente consegue garantir para a juventude aí acesso à universidade pública gratuita, quem não teria condição de pagar um cursinho. Então eu convido todo mundo, quem ainda não conhece o Centro Cultural Vasco, acesse lá o Instagram, Centro Cultural Vasco. A gente está ali na Boa Vista, Rua São João, 1840. Dá uma passadinha, sempre a porta está aberta, vem tomar um café, vem conhecer e participar das atividades, é isso. É isso. Então, eu agradeço a presença do Douglas, que está aqui com a gente, reforçar para o pessoal aí de casa. A programação acontece de 4 a 12 de julho, com o Arraiá abrindo o festival nos dias 4 e 5, vulgo sábado e domingo, e a mostra segue ao longo da semana com teatro, dança, circo e bar cultural ao longo da programação. Douglas, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigado você pela oportunidade, pelo carinho de sempre. Esperamos todos vocês aqui de Rio Preto e região para curtir um arraiá tradicional, a virada caipira do Centro Cultural Vasco. E a gente fala agora sobre oportunidades no mercado de trabalho. O balcão de empregos da Prefeitura tem mais de 900 vagas disponíveis. Confira as principais oportunidades. O balcão de empregos da Prefeitura de Rio Preto tem 993 vagas abertas nesta semana. Destaque para a função de auxiliar operacional, com 75 vagas. Há 63 vagas abertas para auxiliar de produção, 50 oportunidades para o cargo de representante comercial e 27 vagas para trabalho como operador de caixa. Para ver a lista completa com todas as vagas, acesse o site da Câmara Municipal. No menu que fica na parte superior do portal, é só clicar em Câmara, depois Utilidade Pública e, na sequência, Balcão de Empregos. Você também pode conferir a lista completa e se candidatar aos cargos no site da Prefeitura riopreto.sp.gov.br. E antes de encerrar o panorama desta sexta-feira, uma última informação. A Prefeitura de Rio Preto e o SESC anunciaram há pouco
a programação do Festival Internacional de Teatro FIT 2026, que acontece entre os dias 16 e 25 de julho. O festival contará com 50 atrações. São 6 grupos internacionais que participam deste ano. São da Argentina, Bulgária, Chile, Espanha, México e Palestina. Serão 17 atividades formativas e espetáculos em 22 espaços da cidade. Entre os destaques está a peça Ensaio sobre a Cegueira, do grupo Galpão, grupo mineiro, que se apresenta aqui. Todas as atrações são gratuitas. Mais informações no site do festival, fitriopreto.com.br, e na nossa programação aqui da TV Câmara. E mais uma informação importante. O prefeito Fábio Cândido anunciou no lançamento do festival que em agosto, após o recesso legislativo, encaminha aqui para a Câmara Municipal o Plano Municipal de Cultura, projeto tão esperado pela classe artística riopretense. E essa edição do Panorama TVC termina aqui. Lembrando que esse programa e suas reportagens estão disponíveis no nosso canal no YouTube. Basta procurar por TV Câmara Rio Preto. Todas as informações do Legislativo riopretense você encontra no nosso site riopreto.sp.leg.br e também em nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Tchau!